Dezembro de 2023, cidade de Goiânia, Goiás. A advogada Amanda Partata, aparentemente sentindo-se rejeitada pelo ex-namorado, Leonardo Pereira Alves Filho, adquiriu uma substância tóxica pela internet. E, posteriormente, no dia 17 de dezembro de 2023, pela manhã, a acusada comprou 5 bolos de pote, envenenou-os com a substância adquirida e, em seguida, dirigiu-se à residência de João Alves Pereira e Luzia Tereza Alves, avós de seu ex-namorado, simulando uma intenção de uma simples visita, mas com o real intuito de oferecer a ele os bolos envenenados. Assim, Amanda Partata ofereceu aos presentes na casa os referidos bolos, além de biscoitos e sucos que havia levado. Estavam presentes Leonardo Pereira Alves, pai do ex-namorado, Luzia Tereza Alves e João Alves Pereira, avós de seu ex-namorado, além de Agostinho Alberto, tio do ex-namorado. No entanto, somente Leonardo Alves e Luzia Tereza comeram dos doces. João Alves recusou por ser diabético, e Agostinho Alberto não quis porque estava ocupado com outras atividades. Naquele mesmo dia, Leonardo Pereira e Luzia Tereza foram internados, mas o quadro de saúde de ambos se agravou a ponto de, horas depois, irem a óbito, em decorrência da ingestão dos bolos contaminados. Assista aos depoimentos de todos os envolvidos nesta trama, e que foram prestados na audiência preliminar. O senhor é vítima. Sim. Ok. Dá a palavra ao Ministério Público e ao assistente de acusação. Muito obrigado, doutor. Um instante só, por gentileza. Seu Agostinho, boa Sim. tarde. Boa tarde. O senhor é vítima e também irmão da vítima Leonardo e filho da dona Luísa. Positivo. Isso mesmo? Positivo, sim. Esses fatos, no dia em que eles ocorreram, o senhor pode relatar para a gente, e desde já eu peço desculpas, vou te interromper de tempos em tempos, Positivo, tranquilo. o que exatamente aconteceu desde o momento em que vocês receberam na casa onde o senhor estava a Amanda? Sim. Tentar ser o mais breve possível também, assim, detalhe. Então, nesse fatídico dia, 17, se não me engano, um domingo, Isso. por volta das 8 horas, eu estava perto da residência, nós temos uma chácara ao lado, pintando um caminhão meu, ferramenta de trabalho, no qual eu não sabia que ia haver esse evento de ela ir lá fazer um lanche, uma refeição com eles, né? Aí, quando, por volta de 9 horas, 10 horas, eu precisei de uma ferramenta, uma chave, e adentrei a casa. Nesse momento, eu vi a presença dela, no qual quero deixar até especificado que eu sabia da existência de Amanda, mas eu nunca tinha visto, nunca tinha conversado com ela, e presenciei o fato dela estar fazendo essa refeição, lanchando, junto ao meu pai, meu irmão, né, e minha mãe. No decorrer de eu adentrar a casa, foi me oferecido também um pote desse bolo, né, no qual eu recusei. Deixa eu interromper o senhor. O senhor estava... O senhor se dirigiu ao interior da casa para buscar uma ferramenta. Que ficava dentro de um quarto meu, dentro da casa. Certo. Nesse momento, a réu convidou para comer o bolo. Sim, assim que eu entrei, houve o cumprimento dela, né? Como é que vai, tudo bem? Primeira vez que eu a via pessoalmente, ela frisou uma frase assim, que bom que você chegou, vamos lanchar, tipo assim, vamos. E eu, devido ao adiantado da hora, 9, 10 horas, onde que é a cozinha, no fundo tem um relógio, eu percebi o adiantado da hora, me recusei. Falei, não, obrigado. Pensei comigo, se eu lanchar agora, depois eu prejudico o almoço, né? Não vou almoçar direito. Eu recusei. E assim fiz, fui adentrando na casa, fui lá nesse quarto, peguei a ferramenta, e assim que eu voltei, alguma coisa, parece que, assim, espiritualmente até me falou, que fica até encabulado, um livramento, vamos dizer, que lá tem 2 entradas e 2 saídas, né? Eu não voltei no mesmo caminho.
né? Eu já voltei para outro lugar. E assim, Seu Agostinho, deixa eu insistir um pouco tudo bem. mais naquelas perguntas. Quando a Amanda ofereceu para o senhor, ela ofereceu especificamente o bolo ou de forma genérica Ela e estava, convidou para o senhor sentar? existia, aham, existia, além do bolo, outras degustações lá, como pão de queijo, um suco de uvas, né? Certo. Mas o carro-chefe são esses potes, certo? Ela mostrava uma naturalidade ao oferecer, uma espontaneidade, ou foi possível perceber algum nervosismo, alguma Não, não, bem apreensão? espontânea, bem espontânea. Eu me lembro da cena do meu irmão já alimentando o pote de bolo, né? Minha mãe ao lado e meu pai. Meu pai, outrora, eu fiquei sabendo que recusou devido ao problema de diabetes, né? E assim que eu entrei, ela estava com os potes de bolo, né, em cima da mesa, e falou: Que bom que você veio, aceita, vamos lanchar? Os potes de bolo, certo, eu entendi, estavam em cima da mesa, mas estavam acessíveis a todas as pessoas, Sim, claro. sim, sim. No qual eu creio que ela trouxe até a mais do que o tanto de pessoas que tinham, né? Entendi. No caso, meu irmão já estava fazendo uso, minha Nesse mãe, momento, a dona Luísa estava Luzia. comendo, dona Luzia estava Sim, comendo. sim, sim. O senhor chegou a ver quem ofereceu para ela? Não, não. Pior que eu entrei, eles já estavam no processo já de Certo, lanchando, vamos dizer, né? Já tinha certo. começado já. Sim. Aí eu peguei, foi me oferecido, eu peguei, né? E dei continuidade. O intuito que eu estava de buscar a ferramenta para dar continuidade ao meu trabalho. Eu saí por outra porta, não voltei, certo? Ah, passado uma hora e meia, no máximo, no máximo. Eu reparei meu irmão, eu estava pintando o caminhão, reparei ele saindo com ela, no qual eu lembro dela falar uma palavra assim, que seria: Fique com Deus, tchau. Eu não estava debaixo, assim, um lugar bem afastado, assim, da rua, assim, né? Nesse momento, o Leonardo, ele já manifestava sintomas? Não, negativo que ele estava dirigindo, né? Certo. Aí, depois que eu vinha saber que ele foi deixar ela em frente ao conjunto, para que tinha solicitado um Uber para ela ir embora, né? E assim ele voltou, eu continuei a trabalhar, né? Na volta dele não falou nada, ela entrou com o carro para dentro da chácara. E devido ao horário, meio-dia, o sol ficava muito forte em minha exposição. Tanto é que todo dia eu pintava esse caminhão só até meio-dia, porque o sol virava a posição, né? Eu parava. E sim, eu fiz nesse fatiga do dia. E adentrei a casa, tomei banho e fui fazer uma refeição. Foi quando eu fui comunicado pela minha irmã Kênia, que já fazia presente, a gravidade assim, do que ele se encontrava. Ela chegou em mim e falou assim: Olha, o Léo, mano, você tá no quarto ali, clamando muito de dor na boca do estômago, vomitando, certo? Né? O E, senhor falou na delegacia de polícia que ele estava agonizando. O senhor sim, pode traduzir o que que o senhor quis dizer com essa sim, palavra? assim que fiquei ciente do fato, o mais rápido possível, fui para dentro da casa, adentrei a casa, peguei meus documentos, e fui ao encontro dele no quarto, no qual ele clamava muita dor na boca do estômago, ah, vomitando, dor de cabeça. E eu falei: Tenha calma, vamos providenciar o socorro para você rápido. Já estou com os documentos meus aqui, tudo. Ele falou: Vamos no meu carro. Eu falei: Tudo bem, vamos sim. Lembro, me recordo de ter pegado uma garrafazinha d'água e levado, né? Assim que eu dei partida no carro dele, que eu fui deslocando com ele clamando muita dor, né? Eu falava que era rápido, que o hospital lá é perto, né? O meu pai interceptou-me, falando que a minha mãe também estava da mesma forma, se encontrava da mesma forma. Eu, devido já estar com ele nesse estado, eu sugeri a minha irmã, a Kênia,
que pegasse o outro veículo e conduzisse minha mãe, né? E assim foi feito. O hospital, nas mediações lá do Conjunto Privé Atlântico, Santa Bárbara, eu lembro que fui com ele no caminho, ele estava muito crítico, já soltava uma coisa pelo nariz, e eu falei para ele tomar um pouco da água e tivesse um pouco de paciência que estava chegando, né? E assim foi, chegando no hospital, na porta da emergência, lembro-me de questionar ele sobre a carteira de Pasgo da minha mãe, com qual ela era dependente. Ele falou: tá comigo, eu tenho força. Eu lembro ele usar essas palavras: eu tenho força para te dar. Foi uma das últimas palavras que eu falei com ele. É, E ele, desculpa te interromper mais uma vez. Foi nesse momento que ele pegou o celular e ligou para Amanda? sim, Como foi isso? eu lembro, assim, vagamente dele sugerir para ela procurar um, um hospital, que até então, doutor, eu calculo que, infelizmente, essa tragédia toda, o meu irmão veio a falecer sem ter noção do real problema que acontecia, o que era o motivo. Imaginaria que foi ter uma outra, que foi ter divulgado os meios de comunicação e da panificadora, que não teve nada, né? E eu lembro dele falar assim: alguém da panificadora, eu não sei, Amanda, fez alguma maldade, porque eu estou passando muito mal, minha mãe também. Eu estou chegando aqui no hospital, estou ruim, e você deveria fazer o mesmo. Procura um hospital, que você alimentou também da mesma coisa, né? Aquele bolo, eu lembro ele falando do bolo, né? E assim, ele chegou no hospital, ele tirou da carteira o documento da minha mãe, e eu falei: eu vou te acompanhar, mano. Ele falou: não precisa, dá socorro para minha mãe que está chegando logo atrás. E assim eu fiz. E foi as últimas palavras que eu vi ele entrando para dentro do hospital. E assim minha mãe chegou, ruim também, sabe? Aí logo a minha irmã, mas meu pai adentrou com a minha mãe. E eu fiquei Entendi. fora. A dona Luzia sofria de Alzheimer, né? Sim, Ela conseguia compreender o que estava acontecendo ali no momento que eles estavam sentados tomando café? nada, nada, porque a debilidade mental, assim, no caso do Alzheimer, a pessoa trabalha muito por estímulo das outras, né? Minha mãe era uma pessoa que tinha a felicidade de ter o Alzheimer, mas era uma pessoa que tudo que se oferecia para ela de alimentação, ela comia, certo? Ela, e nesse dia lá, eu vinha saber posteriormente também que foi até um fato que ele faleceu primeiro e ela depois, devido ao quantitativo de bolo que ela comeu menos, né? Meu próprio pai, se não me engano, depois falou: tá bom, chega, e senão você não almoça. Ela comeu só a metade e ele comeu inteiro. Entendi. Em relação à dona Luzia, o senhor chegou a perceber se alguém dava na boca dela ou ela própria consumia? Ela tinha o hábito, assim, até então, de ela mesma alimentar bem devagar, certo? As comidas dela eram as comidas especiais que fazia devido à dentição e outras coisas mais, né? Sempre meu pai fazia, batia, né? E Uhum, punha, comia muito devagar, certo? E esse dia do bolo que ele fez da mesma forma. Ela entendi. estava sentada ao lado do meu irmão no meio, e a Amanda do lado direito. Certo. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor sobre a Amanda, Sim. né? Em relação a ela, ãh, ela costumava frequentar muito a casa ou aquele dia foi um fato isolado? Eu, através do meu irmão, fiquei sabendo que, devido esse processo de, vamos supor, de namoro com o meu sobrinho, ela ia lá, certo? Não tão constantemente, mas uma vez ou outra ia lá fazer visita, né? Conversar com meu irmão, no qual meu irmão muito gostava dela, tinha um maior carinho com ela, né? É um fato até que a gente marca muito, porque vê a extremidade
da crueldade de um ser humano fazer o que ela fez com o meu irmão, sendo um amigo dela, sendo uma pessoa que sempre estava disposto a estender a mão para ela, e ela ceifar a vida do meu irmão da forma covardemente que ela fez, né? Eu vou só aprofundar um pouco numa pergunta. O senhor meio que já respondeu. A Amanda, ela era bem-vinda na casa ou a presença dela causava algum incômodo? Eu, devido ao meu trabalho como caminhoneiro, muitas das vezes aconteceu, sim, algumas vezes, dela ir lá e eu estar viajando, não participava de algum encontro de exato confraternização ou algo mais, né? Tanto é que eu nunca tinha a visto pessoalmente, foi a primeira vez, né? Sabia da existência dela, dos fatos que estavam acontecendo, que a família narrava, mas ela, é, uma hora ou outra, sempre, eu lembro do Leonardo me narrar que ela estava presente em casa. Ela ia lá. Entendi. É, Voltando aqui ao senhor, né? Quando foi oferecida ao senhor, só quero reforçar, o Tudo senhor bem. meio que falou em relação a isso já, e eu já estou encerrando, tá? Tranquilo, tranquilo. Quando o senhor chegou lá no local onde eles estavam comendo, a própria Amanda te ofereceu. Sim. Assim que eu adentrei o portão para dentro da casa, existe uma mesa de refeição grande, né? Uns bancos grandes, eles sentados, todos eles lá. Ela observou a minha entrada, né? E falou: Oi, oi, bom dia, bom dia. Falei, se não me engano, usou a expressão assim: Que bom que você chegou, vamos lanchar. E eu, em seguida, já fiz a recusa. Fez um livramento, né? Eu falei: Não, obrigado pelo adiantado. Eu imaginei, o adiantado da hora se eu comer agora, depois no almoço, né? Entendi. O senhor nem chegou a sentar ou ficar Não, um não, pouco não. com Eu eles, passei né? reto. Tá. Às vezes até imagina assim, o livramento foi tamanho que, às vezes, se eu tivesse voltado, ela poderia me proporcionar, falar, leva para você comer depois, né? Poderia Verdade, acontecer verdade. esse fato. Mas eu, por uma bênção divina, saí para outra extremidade. Não voltei no mesmo caminho que eu Seu entrei. Agostinho, em Sim. relação às perguntas que eu fiz ao senhor, tem algo mais que o senhor queira dizer para complementar? Não, não, tranquilo. Eu expus o real fato do que aconteceu no dia, é, entre vê-la pela primeira vez, ficar a par futuramente, assim, depois de determinado horário, que uma refeição estava envenenada, né? O socorro para o meu irmão de imediato, tentando resgatá-lo, né? E logo após também, nunca mais a vi, né? Ela, Tá. e creio na justiça humana. Uma última pergunta. Ah, Posteriormente a esses fatos, claro, a família se reuniu, né, para Sim. lamentar tudo que houve, óbvio. Quais eram os comentários no seio da família em relação à pessoa da Amanda? Chegamos à conclusão da crueldade dela, uma pessoa insana, né? Fazer tamanha barbaridade, né? Porque um ser humano, às vezes, tendo algum motivo peculiar de autodefesa, alguma coisa, tá certo, às vezes, no nervosismo, fazer um tal ato, né? Mas na simplicidade de meu irmão, todavia, dando suporte para ela, assim, de amizade, de amor, independente da rejeição que ela teve do meu sobrinho, é, vimos que a índole dela é uma coisa fora do comum, doutor. Porque o ato da covardia, ele vai a um expoente muito grande, porque eu passo com uma pessoa que me faz bem, o que eu posso, no mínimo, retribuir é fazer o igual, né? E não, tipo assim, esfaqueá-lo pelas costas, né? Que é uma verdadeira traição, né? O comentário, jamais nós, hipótese alguma, uma pelo a questão, o quesito religioso, jamais pensamos em vingança, jamais pensamos em fazer algo, repudiar, certo? Simplesmente crer na justiça, né? Porque, É,
Como eu disse, estava partindo do final, mas eu queria mais uma pergunta, elaborar mais uma pergunta para o senhor. Como que a vítima, o Leonardo, reagiu à notícia da falsa gravidez da Amanda? Meu irmão, conversávamos muito, além de amizade de um irmão, um amigo, né? Ele sendo um verdadeiro esteio da família, é, houve essa confraternização para descobrir o sexo do neném lá, né? Chá de revelação, no qual até fui convidado, mas eu tinha uma programação de uma mudança, não pude ir. E logo após eu chegar, retornar, ele me contou na época também que levava a acreditar, né? O sexo da criança e coisa e tal, pá. Aí, devido ao passar de alguns dias, foi alterando o curso da história no qual vieram a descobrir que realmente não existia aquela tal gravidez, né? E ele comentou uma única vez comigo, ele falou assim, nossa, mano, não dá para entender a Amanda, pelo tanto de coisa que foi feito, isso parecia um teatro. Ele usou essa expressão, um teatro. Eu falei, mas tem certeza? Ele falou assim, tudo leva a crer. Nada daquilo ali é verdade. Eu falei, nossa, Leonardo, então é muito lamentável isso. Essa propaganda toda, esse evento todo que teve, ele foi tá descobrindo que não há nada de verdade nisso. Foi o que ele me narrou. Eu falei com ele que lamentava também. Eu falei, nossa, eu até lamento isso, né? Eu até brinquei, falei, você iria ser avô, né? Ele falou, pois é, cara, era um sonho. Mas pelo que eu vejo, as coisas, mano, não é verdade. Foi o que ele me falou. Muito obrigado, viu? Também estou satisfeito. E dada a palavra à defesa, Boa tarde, Boa seu. tarde. Boa tarde. Sim. É, meu nome é Carlos Márcio, sou advogado. Vou fazer Ok. algumas perguntas para o senhor. Tranquilamente. Senhor Agostinho, o senhor permanecia com frequência em casa? Todo fim de semana o senhor estava em casa? A maior parte das vezes, sim. Exceto quando existe alguma programação, já por agendamento, de alguma viagem, algum frete de mudança, alguma coisa. Mas a maior parte, o sábado e o domingo, sim. O senhor sabia desse café da manhã? Não. Quando o senhor entrou na casa para buscar a ferramenta, Ok. o senhor disse que a Amanda cumprimentou o senhor. Sim. O senhor lembra na mesa onde que a Amanda estava sentada? Ela estava à direita do meu irmão ao meio, e minha mãe lado esquerdo, na cadeira, e meu pai de pé. Tá? É, a senhora, sua mãe, estava sentada na mesa junto com. Junto com eles. Seria igual essa mesa do senhor, nessa posição aí atrás, né? Aqui é corredor, né? Meu irmão ao meio, minha mãe do lado esquerdo e ela do lado direito, sentada aí, ao lado. O senhor viu quando o pai do senhor, o senhor João Alves, ele saiu de casa naquela manhã? Não, eu fui bem cedo para trabalhar ao caminhão, tinha cumprimentado eles na parte da manhã, né? E ele sempre costumava dar o lanche da minha mãe, né? E assim eu imaginei que ele estava fazendo isso sem ter noção, o senhor me contou aí que ele havia saído e que a Amanda tinha chegado também. Depois, posteriormente, que eu fiquei sabendo desse lanche, eu até nem sabia, né? E vendo as imagens, eu consegui depois ver que foi de tudo. O meu irmão recebendo ela na porta da minha casa, vindo num Uber, com a sacola, com os lanches, se não me engano, parece que até tinha umas flores, algo assim, certo? E esse proceder, esse lanche aí, eu não estava a par, porque eu estava fora, né? Quando o senhor fala que o senhor estava fora, o senhor estava na. Uns
200 metros, porque lá existe a casa, existe uma chácara ao lado. A nossa também, né? Eu estava à porta da chácara pintando o caminhão. Mexo com mecânica, né? Certo. O senhor falou aqui que o senhor viu as imagens. Que imagens são essas que o senhor viu? De ela chegando no Uber, que ela entrou por dentro do condomínio. Meu irmão terrorizado, né? Aí meu irmão foi à porta da sala da casa recebê-la. Aí as imagens do condomínio, essas imagens são do condomínio. Sem existe câmera no condomínio, né? Depois foi levantada, foi puxada, né? Mostra ele abraçando ela, ela beijando eles, né? Com essa sacola eles adentrando a casa dentro. Depois você vai ouvir essas imagens. Tá certo. O senhor disse aqui para o senhor promotor que viu a Amanda mandando, desculpa, o irmão do senhor, o senhor Leonardo, mandando um áudio para a Amanda. O senhor lembra que momento que foi isso? Devido a gente estar dirigindo, mais concentrado no trânsito, vagamente eu escutei ele conversando com ela e falando do mal que ele estava, de minha mãe, e a preocupação com ela também, que ela procurasse um socorro. É, depois que o senhor levou o senhor Leonardo e a senhora, sua mãe, para o hospital, o senhor permaneceu no hospital ou o senhor voltou para casa? Por alguns minutos eu permaneci lá. Logo após, o meu pai foi até mim e me narrou, me reportou que o Leonardo Filho, como médico, estava vindo, mas a minha sobrinha também, que é médico, que eu poderia retornar para casa porque no devido sair rápido da casa, a chácara lá, ficou tudo aberto. Ele falou, volta para casa que nós largamos tudo aberto lá. Aqui agora está guarnecido, porque o Leozinho, o Leonardo Filho, está chegando, eu estou aqui, mas sua irmã, você volta para vigiar a casa e ficar. E assim eu fiz, eu retornei. Certo. Quando o senhor chegou em casa, a mesa do café ainda estava posta? Estava, estava. É, tanto é que me recordo que eles no hospital, o quadro era grave. Ele estava na emergência, mas jamais acho que imaginaria que seria um envenenamento. Às vezes uma intoxicação alimentar ou algo, né? Aí, quando foi por volta de, creio, 17 horas, mais ou menos, a minha sobrinha que estava lá, filha dele, me ligou perguntando sobre os alimentos. Eu peguei, fui até a mesa e ó, ao vivo online com ela, eu falei, está tudo aqui ainda. Então, o suco de uva, tá. E ela pegou e falou assim: guarda eles para nós. Se tiver jeito, como, põe na geladeira. E não mexa nisso aí, não mexa. Eu falei, não, tranquilo. E assim eu fiz. Eu peguei os potes, né? ah, Guardei. Quero salientar uma coisa aqui que veio no meu pensamento, que eu até depois que eu reparei isso, doutor. Dos potes, os que não usaram foram para a geladeira. O de minha mãe, que consumiu só a metade, ficou lá. O do meu irmão, eu não achei o vasilhame. Tanto é que eu procurei no cesto de lixo depois, não achei. E depois também argumentaram o quantitativo, se era 6, se era 7. Eu peguei e falei assim, ó, os que eu localizei foi esses aqui. Um abrido, comida à metade, eu creio que deve ter sido da minha mãe, né? Outros sem intacto, foi para a geladeira. O que o meu irmão alimentou todo, esse vazio eu não achei. O senhor se recorda, esses intactos, quantos eram? 2 ou 3. 2 ou 3. Tá. Então, o que o senhor encontrou mesmo foi só um que estava comido pela metade Sim. e 2 ou 3 que estavam fechados. Justo. Eu retornei para a geladeira junto com um suco. Existe um suco
de uva que tinha sido consumido também, né? E pão de queijo, parece que tinha lá que fazia parte também. É, o senhor sabe se alguém antes do senhor tinha mexido desses potes? Se Então, alguém foi na negativo. casa? Negativo, porque no dia só encontravam nós lá, né? E devido ao fato emergencial de ter que deslocar com eles para o hospital, do jeito que foi feito o lanche, Tá. ficou, permaneceu lá, E né? aí o senhor ficou na casa o resto da noite, da manhã? Eu fiquei lá por volta das 20 horas. Eu fiquei sabendo que minha irmã retornou para casa dela também, né? Mora lá perto. E O senhor a a quem? Kênia. E meu pai retornou também e foi para o quarto dele. Quando, por volta das. Eram umas 20 horas. Se eu errar assim, de cálculo, vai 15 minutos, alguma coisa. Meu telefone tocou e eu estava no meu quarto. Estranhei minha irmã na ligação falar que queria falar comigo na porta da sala. Eu supostamente imaginei o pior. E assim que eu cheguei, ela desabou em cima de mim, em tonalidade bem alta. O Léo morreu, Beto, o Léo morreu. Eu, tenha calma, Kena, o que que é isso? E minha mãe está morrendo também. Eu peguei, tentei ser o mais equilibrado possível, né? E depois de uns 5 minutos, falei, tenha calma, senta. Eu vou contar para o meu pai. Ela, não, não faça isso. Eu falei, é preciso. Me recordo que cheguei ao quarto do meu pai, tentando transmitir essa horrível notícia de uma forma mais amena, né? Onde que eu usei uma expressão, pai, o Léo não está mais entre nós. Foi a hora que ele entrou em desespero, que sentou na cama, quase caiu no chão lá, sem até a Kênia atrás, e nós dois dando suporte para ele. E assim logo foi comunicando com parentes, com amigos, né? A notícia espalhou. E aí, é, pessoas foram para Sim, casa. sim, muito. Vizinho deram suporte muito grande. O próprio advogado Luiz, que é meu primo, foi comunicado também. Os familiares do interior, né? Vai virando um verdadeiro efeito dominó, né? Um vai ligando para o outro, então, né? E E o senhor sabe se nesse período, depois que os parentes chegaram na casa, os amigos, é, alguém chegou a encostar nesse bolo, a mexer nesse não, bolo? não, não, ficou guardado lá, no qual a primeira pensamento todo jamais seria que ela tinha feito essa maldade. Pensava que outrora ele tinha vindo da panificadora, né? A imaginação era essa, jamais, né? Aí depois que o quebra-cabeça foi se montando, né? No outro dia, o senhor estava em casa quando a perícia chegou lá? A perícia me ouviu por volta das 9 horas, ao mesmo tempo que ela chegou também, né? No qual outros peritos levaram a cena do fato, no qual eu não participei, estava lá na chácara respondendo para os outros peritos, né? Depois que eu fiquei sabendo que ela esteve lá, né? Por imagem. O senhor sabe me dizer se na, na casa ficou algum vômito, alguma coisa assim? Não, o meu irmão, perto de onde que foi feita essa refeição, era o aposento dele, certo? Do quarto dele, no qual dispunha do banheiro também, né? E ele, por vez, veio a vomitar, vamos usar a palavra mais simples, né? Veio a vomitar por diversas vezes, eu creio que a hora que o veneno estava entrando em ação, né? E no processo da rapidez da socorro, ficou alguns vestígios, né? Lá no banheiro. Tá? O senhor Ele, sabe se a perícia viu eu não sei se foi informado a ela, que eu estava respondendo
na parte de fora da casa, né? E ela chegou até lá com alguns parentes perto dela lá, ela narrando o fato, e eu estava ao lado, na chácara. E não fiquei a par se eles, depois limparam, o que fizeram, não. Eu fiquei sabendo que O senhor chegou a comunicar para a perícia que o senhor não identificou o, o pote que o Leonardo tinha comido? sim, o doutor Carlos, um dia que eu depois lá, porque quando foi para mim solicitado que guardasse a- as embalagens, né? Eu tive a noção plena de que se era três, deveria haver três mexidos, né? Ou só a própria vasilha, né? No qual eu não sei se ela degustou também, não sei, sabe? Que eu não li. O meu irmão, sim. Quando eu entrei, ele estava até no final já. E era para mim ter localizado, né? Porque ficou em cima, né? É, o senhor lembra se tinha colher, na hora que o senhor chegou, tinha colher em cima da mesa, se estava na pia? Esses talheres, normalmente, alguns lugares dão eles descartáveis, né? Para alimentar. E outra vez, não, né? Eu creio que eles fizeram uso dos talheres da própria casa. Na própria casa. Mas É. é, onde estavam esses talheres? O senhor Não. estavam na mesa? O senhor colocou na pia? Quando eu fui pegar os potes, já não tinha mais os talheres. Porque na medida que vai sujando a pia ao lado, isso Já deve vai ter se usando na misturado pia. com outros, alguma coisa assim, né? Eu lembro que quando a Maria Paula pediu para mim pegar tudo e guardar na geladeira e não mexer, assim eu fiz, só havia eh, os bolos, o suco e, se não me engano, um pão de queijo mexido. O momento em que a perícia pegou o bolo na geladeira, o senhor não chegou a ver isso, não? Não, eu fiquei a par que a suspeita já era grande, né? Eles levariam para posteriormente fazer análise, né? No qual, até então, a desconfiança maior era no suco e não nos bolos. Mas depois foi constatado que não era no suco, era nos bolos, né? Tá. O senhor disse aqui também que o Leonardo havia dito ao senhor que é, sabia que a Amanda não estava grávida. Sim. É, o senhor sabe se, mesmo depois dele ter dito ao senhor essa informação, se ele chegou a receber a Amanda outras vezes em casa? Ele me narrou que ela viria, se não me engano, em um sábado. E ele até me falou que ele não poderia receber ela no sábado, devido a ter uns compromissos. Foi o que ele me narrou, né? Mas não sabia que tinha postergado ele para o domingo. Ah, tá. Porque, na verdade, ele falou assim, a Amanda estava querendo, ele me falou assim, a Amanda estava querendo vir aqui sábado, isso eu creio que foi numa sexta, mas eu não vou poder ficar com ela aqui, que eu tenho uns afazeres, eu tenho um compromisso fora daqui. Se não me engano, me parece que era até uma festa de final de ano, que já era final de ano, da própria Polícia Civil, certo? A confraternização deles, no sábado. Aí Tá. foi- Ele chegou a declinar para o senhor, se, mesmo ela não estando grávida do, do sobrinho do senhor, por que que ele estava recebendo ela? Não, o Léo, como, Camarada. como um irmão, como um amigo, o Léo é uma pessoa muito incrível, que deixou um legado muito grande no quesito de amizade, de carinho com as pessoas, né? Ele, por máximo que às vezes fazeria alguma coisa errada contra ele, contra ah, até a própria família, né? Ele relevava. E ele
não questionou nada, só lamentou, né? O senhor lembra se o pessoal que estava comendo, a Dona Luzia, o Leozinho, o Leonardo, quando estavam comendo o bolo, eles estavam comendo no próprio pote? Sim, Tinha prato, não. não, no próprio pote. Próprio pote. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito brevemente, pouquíssimas perguntas a fazer ao senhor. Retomando um pouco o momento da chegada do senhor, a Amanda, o momento que o senhor adentrou a residência, a Amanda chegou a se levantar para cumprimentar o senhor, não? Não, Não? não, ela acho que foi ter um ato surpresa, né? Ela veio de entrar bem rápido assim, né? Ela, do jeito que estava, ela cumprimentou, né? E em seguida, falou, que bom que você veio, vamos lanchar. Apenas isso, mas Apenas isso. Uhum. E eu rapidamente também olhei a ela, que eu nunca tinha visto, né? Primeira vez. E falei, não, obrigado, filha. Usei essa expressão. Obrigado, filha. Agora não, bom apetite. Certo. Então ela não se levantou, Não, não. não Porque ela, estendeu, ela não esperava eu adentrar, né? não Foi tão estendeu a rápido. mão para o senhor. Dali mesmo de onde ela estava, ela falou com o senhor. Sim, sim. Assim que ela notou minha presença, eu entrei e já fiquei bem na frente dela, né? Uhum. Do jeito que ela estava, né? Ela me ofereceu, falou harmonia, eu neguei. Satisfeito, Dr. Carlos. Satisfeito, excelência. Obrigado. Por nada. Pode encerrar. Você é brasileiro? Brasileiro, Casado, solteiro? viúvo, né? Viu? Qual que é a profissão do senhor? Eu sou repórter fotográfico, jornalista. O senhor é vítima aqui nesse caso. Sou esposo. Esposo da vítima. E dada a palavra ao Ministério Público, eu estendo de acusação. Muito obrigado, doutor. Seu João Alves, boa tarde. Boa tarde. Sou promotor de justiça, tá? Vou fazer umas perguntas para o senhor. O senhor era casado com a Dona Luzia há quantos anos? Por quantos anos? 61 anos, 4 meses e 17 dias. No dia em que os fatos ocorreram, o senhor estava ali Estava na lá. sala, no Eu, ambiente? só eu e meu filho, né? Estava lá, na hora que ela Entendi. chegou lá. O senhor tem, além do Leonardo e do Agostinho que estava aí, mais uma filha. Mas a minha filha chegou depois e meu filho estava lá fora trabalhando no caminhão. Entendi. Eu vou perguntar no primeiro momento sobre a Dona Luzia. Dona Luzia consta que ela sofria de Alzheimer. Jaime. Ela não reconhecia os parentes nem Não. nada. Ela estava lá de lado, sentada lá de lado, mas ela não tinha noção das coisas mais. Ela não falava mais, né? Eu que cuidava dela, tudo. Entendi. Ela não se sentou na mesa junto com vocês. Não, ela sentou de lado, numa banca fora da mesa, Certo. encostado na mesa lá. O senhor chegou a ver quem ofereceu o bolo para ela? O bolo contaminado? Foi a menina que, Amanda. Amanda pegou, até estava com dificuldade de abrir a tampa lá do bolo. Meu filho falou, você tem que abrir, quebra aí assim para você abrir. Ela abriu, levantou, foi lá, pegou uma colherzinha pequena e deu para minha esposa. A primeira vez ela comeu, aí ela entregou a colher para ela, porque ela ainda comia com a mão dela, né? Aí ela comeu. Quando ela comeu a metade, eu falei assim, não, já tá bom, menino, porque nós dois, tanto ela como eu, somos diabetes 2, né? Então a gente não podia comer doce. Aí eu peguei dela, peguei a tampa lá, tampei e guardei na geladeira. Falei assim, mais tarde você come o resto Ou seja, ela chegou a comer metade do recipiente. Ela comeu a metade. E o senhor disse E que eu o não. primeiro gole foi a própria Amanda quem serviu. Foi ela que serviu a minha esposa. E logo em seguida a Amanda se sentou de novo à mesa. Hã? E logo em seguida a Amanda sentou-se Sentou novamente de à novo lá mesa. na mesa e ficou lá, meu filho sentado de frente com ela e eu fiquei sentado do lado da minha esposa depois que ela comeu.
Entendi. E tanto que depois que ela comeu, eu estava sentado lá e eu tenho um cachorrinho Pitts muito bonitinho. Ele pulou no colo da minha esposa. Eu peguei o celular para tirar a foto dele no colo. Aí quando eu levantei para tirar, ele pulou fora e ela pegou, fez assim, vozinha, ó, aqui, ó. Fez assim, eu fotografei ela, pegando ela e pegando a mesa lá com, com todas as coisas que ela levou. Deixa eu só entender essa resposta que o senhor deu, porque eu queria que o senhor falasse o nome das pessoas. Quando essa pessoa que fez assim para o senhor foi a sua Amanda, esposa, foi a Amanda. foi a Amanda, Que ela que estava significado sentada tinha do esse lado de movimento? dentro, né? Essa hora ela ela já tinha comido o bolo, tudo, eu já tinha. Foi a hora que eu fui tirar a foto dela, o cachorrinho desceu e eu fiz assim para tirar, ela pegou e fez assim, ó, vozinha aqui, ó, um beijo para a senhora. Eu fotografei, peguei ela e peguei as coisas lá, mas eu fotografei porque eu estava com a foto na mão, Entendi. né? O celular eu fotografei sem saber, e pegou ela e pegou todos os objetos lá em cima da mesa que ela levou. Entendi. O ambiente lá naquele momento era tranquilo? A Amanda demonstrava alguma apreensão ou estava muito calmo? Não, é muito tranquilo. Meu filho recebeu ela lá fora bem, né? Porque tinha maior, é, assim, cuidado com ela, amor com ela, porque tava falando que estava grávida e ele era o primeiro neto dele, né? Então, ele era uma pessoa muito amável, muito dedicada às pessoas, muito, né? Quando o senhor falou que vocês achavam que ela estava grávida, como a família recebeu essa notícia da Aí gravidez? todo mundo ficou surpreso, mas todo mundo ficou satisfeito, né? Porque tudo, porque segundo o meu neto, quando ela, que ele já tinha terminado com ela, já quase um mês, tudo, e que ela veio falar que estava grávida, ele sumiu, né? Porque ele pegou o carro, foi lá na casa dela, lá em Tumbiara, e falou assim, ó, se você está grávida, eu vou assumir essa criança, eu assumo toda coisa dessa criança, só que eu não vou casar, né, com você, porque a gente encontrou umas duas vezes só, tudo, né? Aconteceu, mas vou assumir essa criança. Então você pode ficar contar comigo que eu. Aí ela Entendi, começou a inventar as coisas, né? entendi. Era costume a Amanda visitar a casa do Leonardo e da dona Luzia? Da casa do senhor? Era costume dela ou foi aquele dia ao acaso que ela Não, descobriu? ela ligou para ele antes e falou assim, ó, eu tô indo embora para Tumbiara amanhã, aí eu vou passar aí e tomar um café com você, mas ela falou para ele, você não precisa comprar nada, você faz só o café e que eu vou levar os biscoitos para a gente comer aí, né? E de fato ela chegou lá 9h40, mais ou menos, da manhã, e recebeu ela lá na porta, nós levamos ela lá para dentro, ela sentou lá na mesa, né? E aí, tal, e ela já começou a mexer, a tirar os trem lá, falou, come aí, tudo, né? Ela ofereceu para o senhor Ofereceu para também. mim, eu falei, não, eu não como bolo não, porque eu sou diabético e eu já tomei café também, então eu não vou comer não, Ela obrigado. chegou a insistir ao senhor para que Não, aceitasse? ela só ofereceu, né? Ofereceu umas duas vezes, eu falei, não, não vou comer não, obrigado. Eu Entendi. já Eu vou tomei fazer uma café. pergunta um pouco mais específica. Quando ela ofereceu ao senhor, ela ofereceu especificamente aquele bolo em pote que estava contaminado ou ofereceu o pão de queijo? Porque tinha outras coisas lá. Não, ela ofereceu o bolo, né? Ela até ainda pegou assim, falou, como o bolo aí? Eu falei, não, eu não posso comer coisa de doce, eu sou diabético, né? E eu já tomei café, obrigado, né? Entendi. E lá a conversa entre todos fluía normalmente. Normalmente, e tudo. E nesse momento que nós estávamos lá na mesa, ela sabia que o meu neto estava lá na casa dele, da mãe. E ela O pegou Leonardo Filho. o Leonardo Filho, ela pegou o celular e passou uma mensagem para ele descer para lá para ir tomar o café. Ele não respondeu. Passou mais um pouco, ela tornou passar outra mensagem para ele. Ele também não respondeu. Ela pegou e ainda falou para mim, mais o meu filho lá junto na mesa, que nós ficamos até sem saber. Ela falou assim: o Leonardo, eu passo mensagem para ele, ele não responde, vou passar um susto nele para ele ver como que é.
Falou desse jeito. Ela falou isso para vocês? Vou Falou postar para um nós junto lá na nele. mesa. Falou assim, ele não responde para mim a mensagem, eu vou passar um susto nele para ele ver como é que é. Nós ficamos assim, falou nada, né? É, a presença dela era bem-vinda na casa do senhor? Era muito bem-vindo. Ué. Meu filho tinha uma maior coisa com ela, tudo, né? E 2 semanas atrás ela teve lá em casa também. Ela falou para ele que ia almoçar lá, que ela estava com vontade de comer coisa de milho. Ele fez, nós fizemos um almoço lá na varanda, lá fora, na chácara, que tem uma chácara emendada. Fez lá uma almoção para ela, comprou pamonha, fez milho cozido, fez curau, comprou tudo para ela. Ela foi, passou o dia lá, saiu de tarde lá, umas 2 semanas atrás. Entendi. Nesse dia em que os fatos ocorreram, ela ficou mais ou menos quanto tempo lá na Uai, casa? ela chegou lá, até meu filho falou para ela, falou assim, é porque ele pegou e falou assim, ó, Amanda, eu tenho que ir lá para o meu trabalho, que eu sou um dos membros para coordenar lá a festa nossa de fim de ano, então eu não posso ficar aqui com você muito tempo para dar atenção, não. E tá, só fica meu pai e minha mãe, né? Meu pai tem que olhar minha mãe. Então, ela falou, não, eu vou passar aí, tomar um café e vamos embora. 9 horas. Ela chegou lá 9h40 e saiu quase meio-dia. Quase meio-dia. É. E na hora Ele, que ele ela... ainda levou ela lá fora, porque nós moramos no conjunto, fechado. Uhum. O UBS não entra lá para pegar a pessoa, só entra para deixar. Ele pegou, rodeou ela fora e foi levar ela lá na portaria. Ela pegou o UBS lá e foi embora. No momento em que ela saiu, o Leonardo e a dona Luzia já estavam tendo sintomas? Não, não estava sentindo nada. Quando ele voltou de lá, passou um pouco, ele já começou a sentir, né? Falou, aí minha filha aqui, né? Tinha chegado já, né? Já estava lá em casa, e pegou e falou para ela, falou assim, nossa, eu comi aquele bolo que a Amanda trouxe aqui, eu tô com o estômago ruim, então uma coisa ruim no meu estômago e tudo. Aí eu ainda falei para ele, falei assim, ó, tem ali o sal de fruta, vai lá e toma. Ele foi lá e tomou. E ainda pôs no copo e levou para minha esposa lá no quarto, que ela já estava lá no quarto deitada, levou, depois deu para ela tomar também. Foi, deve estar com o estômago ruim, mas ela não fala nada, né? Entendeu? E aí ele foi só piorando, ficando ruim, sentindo, e já começou a vomitar. Aí pediu o meu filho para levar ele lá no hospital, né? Meu filho pegou o carro dele, e o outro filho que mora lá, o Beto, que teve aqui, e já saiu. Ele falou assim: ó, pega minha mãe também e leva, porque ela deve estar sentindo a mesma coisa. Porque quando eu fui lá no quarto, ela já estava vomitando lá em cima da cama. Qual foi o estado que o senhor encontrou a dona Luzia? Estava vomitando Vomitando e já tinha feito cocô lá na cama na mesmo? cama, Não. lá, e sentada na cama, né? E ela, Nós já pegou ela e deu um banho nela rápido e eu saí com a minha filha também, levando ela para o hospital. Chegou lá, lá na emergência, lá, o Léo já estava lá, sendo medicado, e ela também já começou. Aí eles começaram os dois a vomitar, que não parava de jeito nenhum, e ele começou a passar mal demais lá, foi até desmaiar, né? E nesse momento, aí nós ligamos lá depressa, o Leonardo, filho dele, o Leonardo, filho, é médico, e a filha também, a Maria Paula, é médica. Eles desceram os dois lá para o hospital, que inclusive eles já tinham trabalhado lá no Santa Coisa lá, Santa né? Marta. Ele era muito amigo, eu tinha muito amigo lá. E aí viu o pai passando mal daquele jeito, já pegou ele e já levou para a UTI, né? Certo. E A dona Luzia não conseguia pedir ajuda. não, ela não falava nada, Sofria coitada. Ela sozinha. ficava sentada lá na cama assim, e eu cuidando dela, ela vomitando, né? Ela fazia assim, né? E ia medicando ela também e tudo. Aí, quando levou o Leonardo, ele veio e buscou ela, levou também lá para UTI. Aí eu não pude entrar lá mais por causa da idade, né? Então eu fiquei de fora. Vocês deixaram eles no hospital? Era por volta de 1 hora da tarde, meio-dia e pouco? Que hora? Não, já estava de tarde, já. Já estava de tarde, porque quando nós descemos lá para o hospital já eram mais de 3 horas. 3 horas. Mais ou menos. E o óbito É. do Leonardo foi que horas? Foi 10 e pouco da noite, quase 11. O que eles falaram para a família lá no hospital? Qual que foi o diagnóstico que deram lá no hospital? Não, nessa hora eu não estava lá, que eu fui embora para casa, né? Aí a minha filha me levou de volta lá para casa, porque estava lá na UTI, né? E eles
ficava medicando ela como se fosse uma intoxicação, né? Até aquele momento, lá no Não hospital, tinha, não ninguém havia, sabia, né? não havia suspeita de envenenamento. Não, eu estava dando remédio porque achava que o produto que ela tinha comido, o bolo, estava intoxicado, né? Era intoxicação do bolo, né? E só isso veio a aparecer depois que eles foram a óbito, no outro dia, que o delegado já começou a investigar, né? E a Amanda voltou lá no outro dia, sem saber. No outro dia, a Amanda voltou, Foi. ela foi na a casa de vocês e ela Foi. agia Não, naturalmente lá? meu neto ligou para ela, não contou que eles já tinham falecido, vindo a óbito. Ele ligou para ela e falou assim: como é que você está? Você está passando mal? Estou passando mal demais. Ele falou: então você vem para cá depressa para que tenha mais recurso e tudo, né? E ela pegou a mãe dela e a avó e veio e foi direto lá para casa. E quando ela chegou lá em casa, o pessoal da Polícia Civil estava tudo lá fazendo coleta lá do material, as coisas, né? Perícia. Aí ele já conversou com ela. Pelo aspecto que o senhor viu da Amanda, ela realmente aparentava estar passando Nessa mal, era hora eu não vi simulação? ela mais. Não Nessa hora. viu, Não vi, mas porque ela estava na casa. eu estava lá em casa, mas estava no quarto, eu estava fora de si, né? Porque eu já sabia que eles tinham todos os dois falecidos, né? Então eu estava lá para lá, não vi ela chegando lá, não vi mais nada. Depois que eu fiquei sabendo, né? Inclusive, meu sobrinho estava lá, ele fotografou ela lá, chegando lá, tudo, né? Seu Então, sobrinho fotografou a Amanda chegando. lá, ele tem foto, tem Naquele foto. momento ele suspeitava de alguma coisa da Amanda? E diz que quando ela chegou, o delegado estava lá já, né? Começou a fazer pergunta para ela e depois ele pegou e falou assim: ó, só vai me acompanhar lá para a delegacia. Eu falei: mas por que que eu tenho lá para a delegacia? Depois você fica sabendo. Até esse momento ela não sabia que eles tinham sido, estava falecido, né? Lá na delegacia que ela ficou sabendo que esse foi a óbito, que o Entendi. delegado O falou, né? senhor chegou a ouvir algum comentário de o seu sobrinho receber ameaças por Não. telefone anteriormente? Não, meu neto nunca me falou nada, né? Mas ela ficava ameaçando ele, né? Pelo celular lá, mas ele nunca me tinha falado nada, né? O senhor tomou É, conhecimento do parece fato? que ele já tinha até registrado 2 boletins de ocorrência de ameaça dela. Ele tinha feito Entendi. isso, né? Mas nós não estávamos sabendo, nem eu, nem o pai. Entendi. Bom, voltando um pouco atrás, no momento que as coisas ocorreram, o ambiente entre todos, lá o senhor estava presente, o Leonardo e a Dona Luzia ainda viviam, né? O ambiente era festivo, era de alegria. Então, eu estava lá normal, tomando um café com ela, né? Lá dando atenção para ela. O meu filho tinha todo carinho com ela, pô. Entendi. É. O senhor chegou a falar na delegacia de polícia que cultivava alguns projetos para o momento da aposentadoria do Leonardo. Não, Pois é. ele estava tudo arrumado a vida dele, né? Que ele já tinha arrumado a aposentadoria dele para fevereiro, né? E ia aposentar e ia continuar trabalhando, né, lá no Entendi. serviço dele, né? Ele estava todo cheio de projetos lá para nós arrumar lá nossa casa, nossa chácara lá, tudo, né? O senhor pode relatar para a gente rapidamente como ele era como filho e pai? O Leonardo era meu filho, meu amigo, meu companheiro, nosso tudo lá para nós lá. Ele que resolvia tudo lá para nós, passou tudo para ele. Eu já estava aposentado e cuidando da minha esposa, então passou tudo para ele, tudo, a despesa dele, nossa lá, médico, marcar médico, fazer as coisas. Ele reformou a casa tudo lá para nós, reformou os ranchos lá fora, né? Eu mais ele, né? Eu só participava para ajudar ele a pagar as coisas. Mas ele que Era uma pessoa querida por todos. muito. Ele era uma pessoa Na que delegacia de polícia, o senhor chegou a dizer que, assim, apesar de ter perdido a capacidade de comunicação, a dona Luzia não perdeu a capacidade de cantar, que ela não, cantava. cantava. Ela cantava conosco lá na varanda, que nós tínhamos uma varanda lá fora, né? Aí ia para lá e cantar, falava o nome da música para ela, ela cantava, tanto música de igreja como música sertaneja antiga, ela cantava, ela gostava demais, né? Então isso ela fazia, né? Mas
Se eu desse para ela comia, tomar, tomava, mas ela não falava o que queria nem nada, ela não conversava mais, né? Muito Entendi. pouco. Eu que cuidava dela O tudo, senhor eu fazia tudo para ela, né? Perfeito. O senhor 24 horas junto acompanhou, com ela lá, fazia tudo, comida, dar certo, banho, tudo, certo. né? Isso É, foi mais ou menos 6 anos eu fazendo isso. ela E é, sofria de Alzheimer há 6 anos. cada dia foi piorando mais, né? E médico em cima para cuidar, né? Tudo. Ela em si, saúde dela, de todos os órgãos, era perfeito, ela não sentia nada, porque o médico fazia exame, pedia tudo, ela não podia comer de tudo também, nada fazia mal para ela, né? Entendi. Mas só perdeu a Entendi. memória. Seu João, o senhor a acompanhou até o hospital? Fui eu que fui até eu, mas minha filha que levamos ela lá para o hospital. Chegando e já passou direto lá para a enfermaria, né? Como que ela reagiu no caminho de casa até o hospital? Não, ela estava ruim, né? Inclusive no caminho ela vomitou, tá? Vomitou também, né? E lá dentro do hospital, quando ele saiu com meu filho para lá para o UTI, eu fiquei com ela lá na emergência lá. Ela já tinha feito cocô e eu fui troquei ela depressa lá. E eu sabia tudo como é que trocava, tinha levado todo o material, né? Ainda troquei ela lá pela última vez, troquei. Aí logo que eu troquei ela, já levou ela para lá pô, Eu vou também. fazer uma pergunta, vou até pedir desculpas por esse tipo de pergunta, mas consta no inquérito que tanto o Leonardo quanto a dona Luzia, eles vomitavam um líquido preto. O senhor chegou a perceber? Tava como? Um líquido preto. Tava vomitando, uma coisa preta, uma gosma preta, né? E ele reclamou lá para mim ainda, né? Papai, chama a doutora lá, me leva para UTI, eu tô passando mal demais, eu não tô aguentando mais, tô perdendo o sentido e minha respiração tá acabando, né? Aí que a doutora veio, já falou, nesse momento ele desmaiou e nós segurei a cabeça dele, né? A doutora Entendi. aplicou um remédio nele, e ele melhorou e já levaram ele. Entendi. Eu vou É, voltar numa pergunta que o senhor já mencionou sobre o dia seguinte, quando a Amanda chegou até a casa de vocês. O senhor, eu não me lembro, o senhor viu a Amanda na casa de vocês no não, dia depois, seguinte? não, esse dia, como eu falei para o senhor, eu estava passado, eu estava lá dentro do quarto, lá não tinha mais jeito de chorar, de tanta dor que eu estava sentindo, a perca dos dois, né? Porque quando foi 11 horas, minha filha chegou lá, eu estava lá no quarto já quase dormindo, ela chegou, mas o outro filho meu chegou e já foi falando, falou, pai, nós perdemos o Leonardo, ele faleceu. Falei, nossa, então sua mãe também vai morrer, pô. Ela falou, não, ela está lá ainda, viva. Falei, mas ela vai morrer, porque o Leonardo morreu, né? Ela comeu também do bolo, né? Entendi. A Quênia chegou na casa de vocês quando a Amanda já havia Não, ido, já tinha ido. já tinha. Inclusive, ela encontrou com meu filho lá na portaria, foi passando assim de carro e pegou e falou assim, olha lá, ó, Amanda tá indo embora. A Quênia tinha alguma antipatia em relação à Amanda? Não, ninguém não. Foi Todo mundo coincidência. tratava ela muito bem, ué. Tratava muito bem, né? Tudo. A família toda, ela ligava para a família toda, e todo mundo dava atenção para ela. Entendi. É. Quando a família guardou os potes de doces na geladeira, guardou por qual motivo? Já havia alguma Não, não suspeita? guardou. Eu só guardei o que a Luzia comeu. O resto ficou lá na cama. E nós saímos para o hospital naquela correria, ficou tudo lá até no outro dia. Ah, certo. Ficou quieto lá, porque aí foi aquela correria, ele já faleceu e tudo, né? Ficou lá. Ou seja, na hora que o É. senhor guardou, Não ninguém ficou, ainda só tinha guardei o que sintomas. foi que ela comeu a metade. O resto tinha ficado tudo lá em cima da mesa, Tá, tá bom. né? Em relação às perguntas que eu fiz para o senhor, tem alguma coisa que o senhor acha importante relatar, queira complementar? Não, eu só acho assim, como uma pessoa tão fria desse jeito vai na sua casa, dentro do seu lar, que é a coisa mais sagrada que tem um lar e a família. Como é que ela vai lá naquela frieza, sabendo quem vai matar a pessoa, né? Só vou dar isso para eles, vai comer e vai morrer, né? Porque se eu tivesse comigo também, eu estava lá com eles, né?
E o meu filho também, que passou lá, que ela ofereceu, se ele tivesse aceitado, também estava lá, né? Então, ela tinha levado 4 potes com veneno e um sem veneno, foi o que ela comeu lá junto com o meu filho um pouquinho. Entendi. Tá bom, muito Então, obrigado. isso aí, né? Essa dor aí, para mim, tá difícil lá em casa, até já tem 6 meses, né? E tá difícil demais eu acreditar que isso aconteceu, porque eu tinha muita amizade com esse filho meu. Ele era tudo para nós. Uma pessoa amável, tinha amizade demais, pessoa que nunca fez mal a ninguém, só ajudava as pessoas, né? Entendo. É, Eu sinto muito por isso. Muito lá no obrigado, serviço seu João. dele, lá, o dia que aconteceu o suportamento, o pessoal da Polícia Civil estava tudo lá no suportamento dele, porque tudo era amigo dele, né? Conhecia ele. Então, é muito doído, viu? Eu estou satisfeito também. Dá a palavra à defesa. Seu João, boa tarde. Boa tarde. Realmente meus sentimentos ao senhor, que Deus conforte o senhor. Meu nome é Carlos Márcio, eu sou advogado. Vou fazer algumas perguntas para o senhor, tá bom? Tá bom. Seu João, o senhor lembra? O senhor acabou de dizer que a Amanda tinha levado 4 potes com veneno e um sem veneno. Então eram 5 potes que a Amanda... Isso aí que depois a polícia Depois- pegou e levou para lá e Mas- analisou todos Aham, e comprovou que tinha 4 com envenenado e um sem veneno, tá. né? Mas o senhor lembra do dia, da quantidade de potes que ela levou? Isso é 5, 5. estava lá em cima da mesa lá. Ela levou mais um pão de queijo, uma coisinha lá no coisa, mas o potinho de bolo foi uns 5. Sim. É. Quantos desses potes foram abertos? O senhor se lembra? Uai, foi 3, né? Foi 3? um que ela deu para minha esposa, ela abriu, foi lá, pegou uma colherzinha lá na gaveta, né? Ela já sabia, pegou e deu, O senhor tá mais deu perto. para ela, né? Deu para minha esposa e depois ela abriu o dela para ela comer junto com o meu filho, que ele abriu o outro. Tanto que ela fez isso, lá na pessoal da polícia lá descobriu que ela injetou esse remédio de lado no pote, porque os potes estavam lacrados de fábrica, né? Que a hora que ela foi dar para minha esposa lá, ela estava com dificuldade de abrir o pote. O meu filho falou assim, ó, pega de lado aí, abre essa beirada aí, que aí você consegue. Aí ela abriu, conseguiu, levou lá, levantou, foi lá, deu para minha esposa, para ela lá. O pote que ela comeu e o pote que o Leonardo comeu, foi ela que abriu também? Foi a Amanda que abriu? Não, Aí o senhor esse não- momento eu não estava lá, ó, que eles abriram. Mas foi assim, ela comeu só um pouquinho e o meu filho comeu ele todo. O que ele abriu, ele comeu todo. E a polícia depois foi lá, pegou, levou e fez análise, comprovou tudo, né? Nesse período que vocês estavam lá tomando café, o senhor se recorda se a Amanda foi no banheiro, se ela Não, permaneceu não foi não, ficou quieta lá só. quieta lá? É, Tá. depois ela levantou já para ir embora. Tá certo. A hora que o o senhor fala, o Agostinho é o Beto, né? O senhor É, chamou o de Beto. Betão. Eu vou tomar a liberdade de chamar ele de Betão, Beto aqui. o Beto. A hora que o Beto chegou, o senhor lembra onde que o senhor estava sentado, onde que a dona Luzia estava sentada, onde que o O Leozão doutor estava estava sentado, e ele estava com o caminhão dele lá fora, e ele veio lá dentro para pegar uma coisa que ele tinha comprado para colocar no caminhão dele. Aí ele passou em pé andando lá. Foi a hora que ele passou, falou, ó, Beto, ó, bom você chegar aqui, ó, senta aqui, toma café com nós aqui, come um bolo aqui. Ele falou, não, obrigado, eu já tomei café.
Já não é hora mais de eu tomar café, não. Eu já tomei, obrigado. Ele passou por lá e ele é uma pessoa muito sistemática. Quando ele voltou, nem não voltou para passar lá mais perto, ele já saiu pela outra porta lá, passou por lá. Então, o momento dele foi só essa passagem dele lá, que ela falou com ele. Na delegacia, o senhor disse o seguinte, que Luzia não se sentou à mesa, pois estava em um banco ao lado da mesa em razão do seu estado de saúde. Foi isso mesmo, ela não estava sentada na mesa com o senhor não, né, a dona Luzia? Quem? A dona Luzia. Não, ela lá tem a mesa comprida, aí depois termina a mesa, tem três cadeiras fixas assim, ela está sentada nessa mais baixa. É do lado da banda, assim. Aí a mesa tem uns bancos compridos de um lado e de outro. Nós eu sentado de lá, o mano meu filho, e ela de cá, do lado da Luzia, assim. Tá bom. O senhor chegou a comer pão de queijo? Microfone. Então tá bom. O senhor chegou a comer pão de queijo, Não, de queijo? não, eu só tomei um cafezinho lá com ele, só. Não cheguei com O ele. Leonardo também comeu? Não, antes, nessa hora que ela chegou, que ela abriu os trem lá, ele pegou o pão de queijo, estava no saquinho e comeu. Ele comeu, junto comigo lá. Depois, depois que ele, mais tarde, é que ele comeu o bolo. Tá certo. O senhor chegou a sair da casa? O senhor foi, parece que no supermercado? Foi. Como que Nesse foi momento eu saí, O senhor saiu? depois que a Luzia já tinha comido e tudo, né? Eu tinha até tirado a foto. Aí eu peguei e falei, meu filho, falei assim, olha, vocês ficam aí conversando, eu vou lá no supermercado depressa comprar leite, porque senão fecha e preciso de leite aí para sua mãe. Ele falou, então vai. Eu fui, foi justamente nesse momento, quando eu cheguei, ele estava acabando de comer o bolo. Ah. Eu fui lá, ele estava acabando de comer. O supermercado é dentro do condomínio mesmo, né, senhor? O supermercado é lá. Inclusive, ela tinha trouxe também uma garrafa de suco, só que foi natural, né? E eu ainda comprei um suco de laranja, trouxe e pus lá na mesa. Falei assim, ó, você trouxe o suco quente? Aqui, eu trouxe o suco de laranja geladinho para vocês tomarem aí. Mas ninguém tomou. Ela já tinha comido o bolo e tudo, né? Tá. E aí, tinha louça na mesa? Tinha, na hora que o senhor chegou de volta, tinha canecas? Tava todo lá, do mesmo jeito, né? Que meu filho tinha feito o café, que ela só pediu para ele fazer o café, né? Que ela ia levar os objetos para comer lá, o bolo, o biscoito, estava tudo lá. E como ficou tudo lá até no outro dia, né? Ficou até no outro dia lá, do mesmo jeito que nós saímos tudo, fomos para o hospital, né? Depois aconteceu o negócio à noite, já que faleceu todos os dois, aí todo mundo ficou desorientado. Eu fiquei lá no quarto, minha filha voltou com meu filho lá para o hospital, né? Foi até à Tinha, tarde, quando ela voltou, meu neto ligou para ela vir embora, que ela veio, que ela chegou lá em casa, né? A polícia já tinha entrado tava pelo lá, fundo, estava lá colhendo esse material todinho lá. tá? O senhor tinha dito lá na delegacia que quando o senhor voltou do mercado, o senhor viu que eles tinham tomado suco porque tinham 3 canecas sujas de suco sobre a É, mesa. Então, 3 pessoas tomaram suco. não, não foi 3 pessoas, não, porque eu não tomei suco e ficou só eles dois lá e a Luzia. A Luzia, eles não deram suco para ela, só tinha 2 lá, né? Tá? Quando teve a notícia da morte do Leonardo, foi muita gente para a casa do senhor? Os Foi a parentes, correria, não, vizinhos? mas eles ficaram lá o resto da noite, já foi aquela correria danada, né? Aí depois já aconteceu do outro dia, já levou os corpos lá para o ML para fazer perícia, né? Ah, Aí ficou para lá, mas aí os parentes começaram a chegar, ficaram em casa, né? E- mas antes da perícia chegar, tinha não,
Não tinha não, ficou só nós lá. Eu, Ah. minha filha, ela saiu, mas meu filho, né? E ficou só eu lá em casa o resto da noite, né? É. Quando a perícia chegou lá, só tava quem que tava na casa? Aí eu não sei, porque eu estava lá no quarto já Ah, desmaiado lá, né, de chorar, mas já estava a família, já tinha chegado todo mundo lá, né? Assim, o meu filho, meu neto, Leozinho, meu sobrinho estava lá, o meu concunhado já estava lá também, né? Já tinha vindo, tudo. Eu não ah, vi. Esse momento eu não participei, porque eu estava lá no quarto já fora de si, né? De tanto chorar lá. Eu já sabia que tinha falecido todos os dois, né? tá. Assim, quem pegou a perícia, onde ela pegou os potes de bolso, o senhor não viu, não? Não, mas eles já tinham colheu tudo, até a garrafa de café eles levaram, né? Levaram tudo lá para lá e aí foi imediato, eles já descobriu que não foi intoxicação, foi, foi, A foi perícia, então, envenenado. levou Eles só, até, eles só levou, não sabia o que que era, mas foi envenenado, né? a perícia Aí levou eles fez análise, fez 300 e tantos análises lá do bolo até achar, né? a Tudo. perícia levou até a garrafa de café do senhor. Levou. Eles levaram até a garrafa de café, levou para lá, tudo. Pão de queijo que tinha, o Tudo. O resto. que estava na mesa, eles levaram tudo lá. Tá bom. É. Tinha, o senhor lembra se ficou na casa vômito? Se tinha resquício de... Não, o Léo já tinha vomitado lá no quarto dele, que é encostado lá na mesa, assim, a suítezinha dele, já tinha vomitado lá, e eu fui lá no quarto da minha esposa, ela já tinha vomitado em cima da cama lá, já tinha feito cocô também na roupa. Foi a hora que ele já saiu para o hospital, né? Tá, o senhor O sabe que meu, o alguém... meu filho, e imediato nós arrumamos a minha esposa, minha filha e eu já levamos ela também lá para o hospital, lá para Santa Bárbara. Ele já estava lá na emergência lá e nós já chegamos, já passamos direto com ela também para lá. Uma última pergunta, senhor João. É, alguém limpou essa sujeira? Limpou, não, isso aí Quem que... limpou, né? Porque o Léo vomitou lá no banheiro dele, né? E minha esposa fez isso lá vomitou lá na cama. Aí minha filha tirou tudo e já pôs para lavar, né? Ah, tá. É, Então porque nós não sabia, né? a Na Kênia, hora que nós só foi dar banho nela lá, ela já tirou tudo e já levou para lá para a lavanderia para lavar, né? então É, a Kênia já limpou tudo antes mesmo de ir pro ué, hospital. porque estava lá em cima da cama, né? Nós fomos dar banho nela, que ela já estava toda suja, né? Tá bom. Muito obrigado, viu, senhor João? De nada. Uma coisa para o senhor comer ali no Lá, café? Rodrigo, É. pera no só um dia, momento, só um momento, ok? Só pode repetir a pergunta, por favor? Ah, sim, pois não. Eu perguntei, o senhor afirmou que a Amanda teria oferecido alimento para o senhor. Alguém mais ofereceu? não tinha mais ninguém lá, não. Era só nós, eu, meu filho e minha esposa, e ela chegou, né? Certo. E ficou lá até no momento de sair para ir embora. Então ninguém mais Não, ofereceu ninguém nada. mais. Eu já tinha tomado café lá em casa Certo. cedinho, né? É, lá na delegacia de polícia, quando o senhor foi ouvido, o senhor sofreu algum tipo de constrangimento? O senhor Não, narrou os fatos livremente, não. como aconteceram, como o senhor se Foi a mesma lembrava? coisa daqui. Só fez as perguntas e eu fui respondendo, né? Certo, perfeitamente. Satisfeito, Excelência. Muito obrigado, senhor João. Pois não, obrigado. Pode ser. Obrigado. Boa noite. Como que é seu nome? Amanda Furtado Chega o Mortal. microfone mais perto, por favor, da boca. Como é que é? Amanda Furtado Mortal. Você é brasileira? Excelente. Casada, solteira? Solteiro. Qual que é a sua profissão? Advogado. Você tem quantos anos? 31. Já conversou com seus advogados? Já. Está inteiramente cientificado do teor da acusação que lhe foi feita? Sabe o motivo pelo qual foi denunciada? Sim. Vou adverti-lo que não está obrigado a responder nenhuma das perguntas que lhe forem feitas sem que se implique em prejuízo para sua defesa. Você mora com quem? Com a minha mãe e com a minha avó. Com quem? Com a minha mãe e com a minha avó. Sua avó.
Com a minha mãe e com a minha avó. Tá. Você trabalha em que lugar? Doutora, eu não pretendo responder nenhuma pergunta. Eu vou permanecer em silêncio. Tá, mas não está na hora ainda. Você trabalha em que lugar? Eu não estava trabalhando no Você não momento. estava trabalhando? Não, na ocasião Estava de vivendo empresa. como? Ah, Está vivendo como? eu estava terminando de montar meu escritório de psicologia. Eu também sou formada em psicologia. E aí eu estava migrando para a área da psicologia, com a ajuda da minha família. Você chegou a ser formado ou não em psicologia? Sim, sou formada em psicologia. Você tem filhos? Não, Você tem vícios? não. Então você concluiu o curso superior de Direito e de Psicologia, é isso? Você já foi presa, processada alguma vez? Empresa? Presa ou processada alguma vez? Nenhum crime? Você está me adiantando, então você não quer responder nenhuma das perguntas que forem feitas? Isso. Ok, então pode encerrar.